os montes de Sião que não se abalam. Frequência 93. Marcos Góes. Bem, amigos da El Shaddai FM, estamos de volta com Frequência 93, agora em novo horário, todos os sábados. Agora, a partir do meio-dia, você tem um encontro marcado com Frequência 93 e com aquele cantor, aquela banda, tudo que você sempre quis saber, aqui você vai encontrar no Frequência 93. Dessa vez vamos bater um papo com Marcos Góes. Marcos, é um prazer tê-lo conosco, seja bem-vindo. Uma boa tarde para você. Boa tarde para você também, os ouvintes da El Shaddai aqui. Nós estamos mais uma vez com muita alegria para falarmos aqui do que você quiser saber. Pode perguntar, nós estamos aqui mesmo. Então tá, vamos começar pela primeira aqui, seu nome. Vamos lá. Meu nome é Marcos Antônio Góes de Araújo, né? O meu nome. Deus Correia, né? Poxa, que não, grande, que é hein? isso, rapaz, tá maluco. Nome grande, hein? É Marcos Antônio Góes de Araújo. Então, para poder abreviar esse nome tão grande, a gente colocou só Marcos Góes para ficar mais fácil, né? Mais fácil, legal, É, você gostei disso aí. A sua idade, Marcos? Eu tenho 31 anos, vou fazer... É 31, rapaz? Quem nasce em 63 tem quantos anos? Sinceramente não sei, não sou muito bom de matemática. Eu acho que é 31 ou 32, eu não sei. Tá? Não tem certeza? Eu não guardo o negócio de data. Eu sei que dia 21 eu completo mais um ano aí. Não sei se é 32 ou é 31, mas dia 21 de fevereiro. Né? Legal. Estado civil? Eu sou casado, tenho 2 filhas, a Gabriela e a Rebeca de 7 anos e a Gabriela de 9 e minha esposa Valéria. Legal, família bonita essa. Pois é. Ô Marcos, agora aquela pergunta que tem gente que tem medo dela. Quem é você? Ih, rapaz. Eu sou uma pessoa normal, com 2 orelhas, 2 braços, 2 pernas. Normal, né, Zé Alberto? E o humor... Não, eu acho que a gente... Bem humorado também que tá feio agora. Olha só, não, é porque as pessoas olham pra mim e realmente eu tenho assim uma aparência de uma pessoa muito séria, né? E realmente eu não sou uma pessoa que aparenta ser uma pessoa muito acessível, né? Mas uma pessoa simples, fui criado, eu me converti quando tinha 14 anos, fui criado na igreja, e eu sou uma pessoa muito simples, e a minha seriedade é porque eu tento fazer as coisas de maneira correta, né? Apesar de ser pecador e não conseguir muitas vezes, mas eu tento fazer as coisas corretas. Então esse meu semblante é meio sério assim, mas é de família. Mas não mete medo não, né? Não, mete medo assim, às vezes, tamanho né? também, Pessoal... né? Qual é a tua altura, Marco? Eu tenho... Da última vez que eu me medi, eu tinha 1,88 m, mais ou menos. Meu Deus do céu. Vem cá, você nunca pensou em jogar basquete, não? Não. Já tentei uma vez na escola, na época de ginásio, mas fiquei meio sem paciência e deixei pra lá. Deixou pra lá. Você é natural de onde? Eu sou natural do Rio mesmo, apesar do pessoal pensar que eu sou baiano, lá do Nordeste, mas não tem nada a ver. Não tem sotaque nem nada? Não, eu sou carioca mesmo, da Gema. Nasci em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Ih, rapaz, bem pertinho daqui, né? Logo pertinho, ali. Então, logo ali. Bom, Marcos, como se deu a sua conversão? Conta pra gente isso. Eu me converti quando eu tinha 14 anos de idade, como eu estava falando pra você, e foi no EBF, na Escola Bíblica de Férias, né? Quando eu tinha mais ou menos a cidade, uns 13 anos, eu tive um sonho, uma série de demônios, coisas assim, e eu falei com a minha mãe disse o seguinte, que me ensinou uma oração para dormir, né? Uma oração que a gente aprende quando é criança. Normalmente as mães ensinam, né? Com aquele versículo do Salmo que diz, em paz me deito, logo pego no sono e tal. Uma oração que minha mãe me ensinou. E eu comecei a orar e de repente eu recebi um convite para ir numa congregação lá em Nilópolis, onde a gente morava. E eu fui numa congregação da Assembleia de Deus. Ali eu comecei a cantar os hinos da harpa, né? Eu lembro que o primeiro hino que eu cantei foi aquele Ó com cego eu andei, perdido vaguei. Aí eu cantei isso, era numa corneta e saía, e eu cheio de vergonha. Então ali eu comecei a cantar. E depois eu vim para Bento Ribeiro, onde eu moro hoje. Minha família se mudou e ali eu recebi um convite para ir no EBF, na Igreja Congregacional de Bento Ribeiro. E ali eu entreguei minha vida a Jesus e foi ali que eu me converti. Isso tem 18 anos, né, mais ou menos. A sua igreja então é essa, a Igreja Congregacional? Não, a minha igreja não é essa. A minha igreja é a Igreja Congregacional de Cordovil, a princípio, né? Sim. Ok. A gente estava na Igreja de Nova Vida, frequentando lá, e a gente está tentando passar para a Igreja de Cordovil, que é a igreja da minha esposa, né? Eu estou frequentando atualmente lá,
na Igreja Nova Vida de Nova Iguaçu, mas estou pretendendo passar para a Igreja de Cordovil, congregacional. Uhum. A sua idade quando você começou a cantar é 14 anos, é isso? Não. Quando eu comecei a cantar, já fazem 10 anos, né? Certo. Porque a gente começou a participar com o Rebanhão. Eu nunca cantei no Rebanhão, mas eu participei há 10 anos atrás do disco Janires e Amigos, que foi gravado no auditório. Boas Tá aqui o Zé novas, Roberto né? aqui, que não me deixa mentir sozinho. Sozinho. Que ele estava lá também, o Zé Roberto. Então nós gravamos lá há 10 anos, junto com o Janires e a turma do Rebanhão, o João Alexandre, essa turma toda. Então lá eu comecei a cantar, lá, e foi ali que eu comecei a cantar gravando, né? Porque desde aí então eu comecei, quando me converti, eu comecei a cantar na igreja, ministrando louvor e essas coisas assim. Você chegou a estudar música? Qual a sua formação musical? Na minha formação musical não é muito grande, eu não sei ler muito bem música, não sei. Eu sei solfejar, eu sei ler alguma coisa de cifra. A nossa formação musical é mais pela vida mesmo, né? Vida musical. Chega a ser aquela coisa de evangélica, ouvido? né? Ah, aprendi de ouvido, é mais por aí? O pessoal diz que é de ouvido, né? Mas é mais a vivência, né? Porque a música é muito vivência, o ouvido também. Porque não adianta você ter um bom ouvido se você não é musical. Você tem que ser musical. Não resolve muito, não. Não adianta. Você pode ter um bom ouvido, não, essa nota é tal, essa nota é tal, mas se você não for musical, não adianta. Eu tenho uma menina que é da igreja de Bento Ribeiro, da congregacional, que ela tem um ouvido excepcional, mas ela não é musical. Então, quer dizer, arranjos, coisas assim nesse sentido, para você fazer, você precisa ser musical, não precisa só ter ouvido, tem que ser musical também. Você foi influenciado por alguém por início da sua carreira? Por exemplo, um estilo musical. Você definiu o seu estilo musical, mas você teve a influência de alguém? Seria alguém do Rebanhão, tipo Janine? Isso, assim? a minha formação, né, a nível... Eu estava até conversando com o pessoal aqui da rádio, antes de nós entrarmos aqui para poder fazer esse bate-papo, eu estava falando que a gente, tanto essa turma, mais o pessoal da banda e voz, a gente começou a aprender essa coisa mais com o Janires, porque o Janires, ele que abriu essa situação da música contemporânea, música diferente. Antigamente era mais Vencedores por Cristo, não é isso mesmo, Zé? Vencedores por Cristo, Som Maior, que dominavam na época, né? Pô, Som Maior era um negócio de louco, entende? Era todas as igrejas cantando Vencedores por Cristo mesmo. Era um estilo mais clássico? Exatamente. Aí entrou o Rebanhão com aquela música mais descontraída. Eu lembro que o Rebanhão lotava, não existia nenhuma rádio FM evangélica na época, e a coisa acontecia assim, que era 2.000, 3.000 pessoas em programações ao ar livre, com o Rebanhão, com o pessoal da banda Fé, na época que a Banda e Voz saiu da banda Fé, né? A Banda e Voz saiu da banda Fé. Então, foi essa influência que o Janires deu pra gente, né? Então, a minha formação, não que seja o mesmo estilo do Janires, mas a minha formação foi mais ou menos espelhada naquela situação que o Janires colocou para nós, contemporânea da música, né? E a partir daí finalizou no Marcos Góes hoje? Não, Marcos Góes hoje é tudo Foi um processo, não? É um processo, né? Porque se você pegar cada disco do Marcos Góes, você vai ver um diferente do outro. Um tem um pouquinho mais disso, o outro tem um pouquinho mais daquilo, então vai mudando de um para um e vai acontecendo isso, né? Eu acho que o cantor é isso. Se você pegar, por exemplo, um Novo Som, o primeiro disco deles, você vai até achar completamente diferente do último que eles lançaram. Então, isso sem dúvida. Tudo uma evolução, a música, né? E por falar em música, qual música que você quer que a gente feche esse bloco hoje? Bem Querer. Isso, vamos colocar Bem Querer então. Vamos seguir a sugestão aqui. O que é essa Bem Querer para você? O que ela significa essa música, eu só conheci no Brasil inteiro por causa dessa música. Só isso. É Bem Querer. O primeiro lugar que eu viajei antes de acontecer no Rio de Janeiro foi em Recife. Me chamaram por causa dessa música, e para todo lugar que a gente vai é Bem Querer. A gente não pode deixar de cantar Bem Querer, que é a música do coração do povo de Deus, né? Essa é obrigatória cantar em qualquer lugar que você Tem vai. que cantar, senão dá briga. Então tá, vamos ouvir então Bem Querer. Eu convido os ouvintes a ligarem pelo 589-9310 para concorrerem ao lançamento, né? Ou algum lançamento do Marcos Góes. Portanto, ligue 589-9310. Ao final do Frequência, você corre um sério risco de levar para casa um lançamento de Marcos Góes. A gente volta já. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo
envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção, do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Frequência 93. Marcos Góes. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Frequência 93. Marcos Góes. E nós estamos de volta com Frequência 93 aqui com Marcos Góes, batendo aquele papo muito gostoso, né? Ô Marcos, aproveitando que você falou uma coisa muito interessante sobre essa música Bem Querer, que nós ouvimos no bloco anterior. Você disse que está conhecido no Brasil inteiro por causa dessa música, né? É uma das músicas que te lançou no Brasil inteiro, Bem Querer, sucesso. Como é que você encara essa questão do sucesso? Dá a sua opinião. Existem pessoas que se deixam levar pelo sucesso, existem pessoas que não esquentam com isso. Como é que você vê essa questão? Eu acho o seguinte, se a gente começar a olhar para trás, a gente vai ver que uma série de cantores que eram sucesso numa época não são mais, né? Esse sucesso se subentende o seguinte, não que a pessoa seja um mega star, nem nada disso, né? Como um cantor popular, mas sucesso que a gente pode entender aqui nesse nosso bate-papo é a pessoa ser muito conhecida, né? Muito amada pelo povo de Deus em todo o Brasil. Então eu acho o seguinte, eu acho que o sucesso, ele aconteceu em muita gente no decorrer da vida
evangélica, né? Da música evangélica, né? Hoje já não existe mais. Por que, eu pergunto, será que essas pessoas não existem mais? Por que uma hora elas aparecem, outra hora elas desaparecem? Por que existem pessoas que foram sucesso até hoje, tentam ser sucesso e não são mais? Por que será? Será que é uma questão das músicas, que muita gente, o fulano não está gravando mais música bonita? E isso às vezes não é verdade. Porque tem cantores aí que gravam músicas lindíssimas, mas na verdade eles acabam perdendo esse carisma do povo. Por que será? E eu estou falando para você que está me ouvindo, você já deve ter começado a lembrar de inúmeros nomes aí na sua cabeça que eram pessoas que cantavam. Já passou uns 10 pela minha aqui. Então, já. Aí você vê e agora sumiram, cara. Sumiram, desapareceram, não tem mais nenhuma. Gravam um disco hoje, mas não conseguem mais o carinho do povo de Deus. Eu acho que a pessoa não está preparada para esse tipo de sucesso. A Bíblia fala o seguinte, que a gente não pode trocar a glória de Deus pela nossa própria glória. Então, quando a gente começa a se gloriar nesse sentido, eu acho que a glória de Deus desaparece e também a unção de Deus desaparece. Então, se você quer almejar alguma coisa de Deus e quer que o povo de Deus seja seu ouvinte daquilo que você está fazendo, você tem que pegar e deixar a glória de Deus transparecer. Se você começar a ver a sua própria glória, a sua própria qualidade, porque eu sou bom, porque eu sou aquilo outro, você vai perder rapidinho, você nem chega onde você vai. Se você começar a calcular o número de cantores evangélicos que tem disco gravado, são milhões de cantores, mas são poucos que se despontam. Então eles se despontam até com uma proposta boa de fazer um trabalho, mas se a glória deles sobressair a glória de Deus, eles vão perder. Isso pode acontecer comigo também, pode acontecer com todo mundo. Então eu acho que o sucesso, a pessoa tem que estar preparada para o sucesso e deixar sempre a glória de Deus aparecer em vez da sua própria glória. Tá aí. Bom, sobre isso aí eu já não falo mais. Pô, foi dissecado o assunto, muito interessante. Eu acho que foi é isso muito aí. válido isso que você disse aí. Então, se o cantor ele quer, rapaz, quer ser uma pessoa, eu acho que a primeira coisa, a Bíblia diz, se você vai fazer alguma coisa, faça como para o Senhor e não para homens. É verdade. Então, vai para Deus. Então, se você quer cantar, canta para Deus. Não se preocupa se você vai tocar na rádio, se você não vai. Se você quer gravar um LP, grava, seja uma bênção. E Deus, se quiser, se olhar para o seu coração e ver que há sinceridade, Ele vai jogar você para frente. Ele vai colocar você para frente. Jogar não, Ele vai enaltecer você em cima da sua humildade. Agora, se não for isso, desiste, que não vai dar certo. Senão vai ficar feia a coisa. Vai ficar feia a coisa, você vai sobressair, depois vai querer continuar sobressaindo e não vai dar, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas de jeito nenhum, de forma alguma. Ô Marcos, como se deu a gravação do seu primeiro disco? Conta pra gente essa história, do primeiro disco até esses 10 anos. Os 10 anos a gente vai falar no último bloco, aí você vai poder falar bastante sobre esse disco, as músicas, enfim. O Autoridade e Poder foi uma dificuldade muito grande, porque eu já tinha tido uma experiência de gravação meio inválida, que era um grupo de rock chamado Alma, né? E esse grupo foi uma coisa muito ruim, porque a ideia deles era exatamente enaltecer as suas próprias pessoas. Era eu e mais 3 rapazes, e começou a gravar, e era rock, o grupo era muito bom, mas não tinha nenhuma ideia de pegar e glorificar a Deus e abençoar o povo de Deus. Então, fez um disco e acabou, nem se repercutiu nem nada. Aí, depois dessa experiência, eu não queria gravar mais nada. Aí surgiu a oportunidade de gravar o Autoridade e Poder, que foi o primeiro disco. Então nós fizemos uma seleção, eu contei com a ajuda de muitos amigos, entendeu? Do Sidney, do Domício Júnior, do Gilberto, do Marquinhos Bonfim, um montão de gente que se propôs, do Alexei, e nos ajudar a gravar esse disco. E eu paguei essa turma assim, nem paguei, eles me ajudaram assim tão gratuitamente que fizeram por fazer mesmo o trabalho, né? Eu lembro que para me pagar o estúdio, eu peguei e tive que vender algumas fitas, né, algumas coisas de dentro de casa para poder pagar, para poder fazer o tape, né? E nós fizemos e o pessoal me abençoou, eles não quiseram receber nada, foi uma coisa muito de Deus, tranquilo, nós gravamos. E aí gravamos esse, aí eu tive que botar uns discos debaixo do braço, distribuir quase 200 discos pelas rádios. Aqui no Rio não tocava, na época tinha uma rádio só FM, não tocava na rádio, começou a tocar em Recife, quando o menino, o Moisés, o baixista da Banda Azul, encontrou comigo em São Paulo e levou o disco para Recife.
Então eu fui para São Paulo, de São Paulo disse que foi parar em Recife. Interessante, E em hein? Recife foi o primeiro lugar que eles pagaram passagem de avião e eu fui. E foi a primeira vez que eu tinha viajado foi a segunda vez que eu tinha viajado de avião. Dá medo, não? Dá medo porque eles só mandaram a passagem de ida, de volta eu ia rapaz. receber lá. Eu não conhecia ninguém, o cara entrou em contato comigo, era o pastor Elias Francisco, inclusive. Eu não sabia que ele era pastor, por isso que eu falei até cara aqui agora, porque eu não conhecia, depois eu passei a conhecê-lo, foi muito bom. E lá foi uma bênção, porque o povo recebeu a gente com muita tranquilidade, foi muito bom. Aí depois foi Belém, depois foi São Luís, no Maranhão, depois foi Belo Horizonte, depois foi Rondônia, depois foi Rondon do Pará, foi um montão de lugar, Curitiba, Rio Grande do Sul. Aí, O único finalmente- lugar que eu não cantei até hoje foi São Paulo. E finalmente chegou ao Rio de Janeiro. Chegou depois de um ano. Depois de um ano já gravado, a gente chegou aqui. Depois de um ano já tocando em rádios do Brasil todo, sim, que começou a tocar aqui. Porque o Autoridade Poder foi em 91, né, que eu gravei. Aí veio A Cor e a Poesia, Ah, que foi gravado no estúdio simultaneamente com Marcos Góes ao vivo. Depois veio Entre o Falso e o Verdadeiro. Depois veio A Vigília 1. Depois veio Canções ao Anoitecer. Depois A Vigília 2. E agora 10 anos de Marcos Góes, que é o lançamento desse ano. Ô Marcos, o que é que você mais quer? Mas o que eu mais quero Qual o maior sempre... desejo do seu coração? É sempre, eu gosto muito de cantar, rapaz, porque para mim é uma satisfação cantar. Eu nem me preocupo muito, entende, com as pessoas, né? Eu me preocupo sempre em cantar, que eu sei que Deus estava me ouvindo, entendeu? Então é uma coisa assim, muito interessante, quando eu estou falando com você, estou falando com os ouvintes aqui da El Shaddai, eu sei que eles estão me ouvindo. Então quando você canta e sabe que Deus está ouvindo você, sabe que Deus está ouvindo o seu louvor, é uma coisa muito, muito importante. É uma oração, no caso. É como se o seu for. momento de oração. Tem gente que ora e não é ouvida, porque são orações decoradas, são preces decoradas. Mas quando a gente louva de coração, Deus aceita esse louvor. E o que eu mais quero sempre é estar louvando a Deus, sempre estar exaltando a Deus, sempre estar na presença dele. As pessoas até me perguntam assim: por que você canta sempre de olho fechado? É uma curiosidade que todo mundo tem. Eu canto de olho fechado por medo do povo. Eu fico canto com de olho vergonha. fechado porque eu quero cantar para Deus. Porque se eu for olhar para o público, eu vou olhar gente rindo, gente assim vidrada no Marcos Góes. Eu não quero ver isso. Eu quero ver a presença de Deus. Eu quero sentir a presença de Deus. Eu quero estar sempre cantando. Pode ser na igreja pequena, grande, multidão, como a gente canta para multidão, como a gente canta para a igreja de 50 pessoas ou menos até. Eu quero estar sempre cantando e exaltando a Deus sempre, todo o tempo. Esse é o meu prazer. O meu prazer está aí em fazer isso. Tem uma música com esse nome, não é? Tem. A gente podia até ouvir agora O Que Eu Mais Quero, que é uma música de adoração, de louvor, do disco aí de 10 anos do Marcos Góes. Muito bonito. Então vamos ouvir a canção O Que Mais Quero. Isso. E os ouvintes podem ligar pelo 589-9310 e ficar concorrendo ao lançamento do Marcos Góes. Vai ligando então, 589-9310 e a gente volta já já. Te engrandecer, o que mais desejo dentro de mim, contemplar tua beleza e te amar sem fim. Toda glória seja a ti, Senhor, o domínio a ti pertencer, para sempre será todo meu prazer. Em teu santuário quero habitar, ler teu rio de vida e o sol da justiça, delícias perpétuas de amor sem fim, abundância de graça e alegria eterna. Oh meu Deus, quanto te anelo, te venero mais que tudo, de todo coração, rendo a ti o meu louvor e adoração. We have just
abundância de graça, que alegria eterna. Oh meu Deus, quanto te venero mais que todo coração, rendo a ti meu louvor e adoração. Frequência 93. Marcos Góes. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Frequência 93. Marcos Góes. Estamos de volta com Frequência 93, batendo papo com Marcos Góes, que vai falar agora pra gente sobre o que aconteceu depois dos primeiros sucessos, aquelas andanças de Marcos Góes. Situação curiosa que você passou, ô Marco, conta pra gente, uma situação curiosa. Bom, existem várias situações curiosas que a gente passa no conviver com igrejas, né? Umas você morre de rir, outras você não quer nem saber, né? Não, a gente praticamente fica achando aquilo engraçado, né? Por exemplo, houve uma situação que normalmente quando a gente chega, principalmente nas igrejas de Assembleia de Deus, as pessoas, nem todas, né? Mas as pessoas não conhecem, entendeu? Você não é recepcionado. Você chega lá, então chegou o tempo de eu ficar meia hora lá em pé, dentro da igreja, o pessoal esperando o Marcos Góes e ninguém... que Marcos Góes não vem, não sei o quê. Aí você do lado assim, o pessoal, pô, mas esse Marcos Góes é furão mesmo, né? Pô, marcou aqui e tal. E eu ali do lado ali. E tal, e o pessoal falando, brincando. Eu achei muito engraçado isso. Outra vez eu cheguei numa quadra também e aconteceu exatamente isso. Eu cheguei, fiquei lá parado, estava eu e minha família. Levou mais ou menos meia hora, 40 minutos para poder a pessoa pegar a capa do disco, ver que era eu, para depois eu chamar. Foi muito engraçado mesmo. Então essa situação que normalmente acontece, eu morro de rir depois, né? É muito engraçado. Mas em contrapartida dessas situações curiosas que você morre de rir, existiram coisas também que de repente marcou a sua vida. Tipo um testemunho, uma coisa que você viu nesse tempo todo. Conta pra gente. Na vida da gente acontece o seguinte, porque a música que a gente grava é uma música sempre de louvor e adoração. Então isso mexe muito com as pessoas, né? Há muito quebrantamento, né? Então hoje a gente tem... O nosso trabalho é mais um ministério. A gente canta, mas também no final a gente sempre traz uma mensagem, sempre ora pelas pessoas. A gente está sempre... Eu me preocupo muito com as pessoas. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, para as pessoas que estão ali na programação. Porque a turma vai muito para ouvir as músicas, conhecer o cantor, mas eu tento pegar e transformar aquela expectativa da pessoa numa expectativa de ser abençoado por Deus. Então, aí nisso aparecem muitas experiências, aparecem pessoas sendo curadas, aparecem pessoas sendo abençoadas, entendeu? Aparecem pessoas assim sendo perdoadas por Deus. Então há muito quebrantamento. Então quase sempre tem esse tipo de experiência. E eu gosto muito, mas há uma coisa assim que me marca muito, é que quando acontece isso, quando acontece com pessoas de idade, né? Quando vão assim velhinhas lá na frente, aí eu me emociono muito e choro muito, porque há uma sinceridade muito assim no idoso, sabe? No idoso e na criança, quando vai
quebrantado, então é uma coisa que me quebranta também. Então, eu sempre vivo essas experiências, então são experiências que marcam, né, a vida do Marcos Góes. Eu gosto muito. E a sua experiência pessoal com Deus? Como é que se define assim? Um encontro real com Deus. O momento em que de repente você parou e pensou, puxa, quem eu era e quem eu sou? E quem eu vou ser a partir de agora? Existem 2 momentos na vida do Marcos Góes. Quando eu me converti, quando eu tinha 14 anos, e quando que eu era Marcos Antônio Góes de Araújo, não era Marcos Góes, e quando eu me tornei Marcos Góes, porque quando você é um cantor, quando eu disse para você nos blocos anteriores que a gente está nessa entrevista, eu disse que, por exemplo, a pessoa tem que estar acostumada com o sucesso, porque quando Deus começa a colocar você na frente da liderança, então você tem que estar acostumado com isso. Então, um dos momentos mais interessantes na minha vida foi quando eu viajei para Recife, como eu estava contando aqui, e a primeira vez eu vi muita gente cantando junto comigo uma música. Isso é bom, né? Aí eu fiquei olhando aquilo, então eu falei assim, Senhor, o que tu queres fazer da minha vida com essa situação? Eu fiquei me perguntando, porque ali você escolhe. Ou você vai ser uma pessoa que vai pegar e se voltar para Deus, para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, ou você vai pensar, não, realmente eu sou muito bom. Eu canto essa música, todo mundo canta comigo. Sou fera mesmo. Ou então você vai começar a perguntar a Deus, Deus, o que tu queres fazer da minha vida com esse povo todo cantando essa música? Então, são 2 paralelos. Então, ali foi um momento assim muito importante para a minha vida, porque eu não esperava que Deus ia me fazer o Marcos Góes que todos vocês conhecem. Então, hoje eu me preocupo muito com isso. Eu sou um homem falho, eu tenho muitos erros, eu sou pecador. Você vai olhar para mim e você vai apontar inúmeros erros. Mas você também que está me ouvindo tem inúmeros erros. Então todos nós temos erros. Agora, cabe haver a sinceridade do nosso coração. E eu quero ser o mais sincero possível com você que está me ouvindo e também com Deus. Então eu quero acertar. E eu quero que você acerte também. Então eu estou aqui na frente para poder abençoar a sua vida. E enquanto eu puder, tiver fôlego e Deus quiser, eu vou existir para isso. Eu não sou um artista, entre aspas. Eu sou um artista de Jesus, mas eu não tenho esse temperamento de artista. Eu sou uma pessoa que gosta de cantar, louvar a Deus e gosta de cantar junto com você também. Então, portanto, a experiência maior do Marcos Góes foi essa. Nesse sentido de Deus me escolher para ser o Marcos Góes e ser o que eu sou hoje. 2 perguntas em uma. Marcos Góes é polêmico? Essa é a primeira pergunta. Segunda, qual é a sua como se dá a sua relação com as igrejas hoje? Eu acho que as pessoas veem o Marcos Góes. Quando você fala Marcos Góes é polêmico, em que sentido? Não, se Marcos Góes gera alguma polêmica, tem cantores que são polêmicos, né? De repente tomam algumas atitudes, tem algumas opiniões que batem de frente com o conceito de muitas igrejas, enfim. Marcos Góes é assim ou não, enfim. Olha, Sidney, eu acho o seguinte, por exemplo, se você me convidar para mim ir na sua casa, entendeu? Eu jamais vou chegar na sua casa, vou botar o pé em cima da mesa de centro da sua casa, vou sair abrindo a sua geladeira, porque eu não tenho essa intimidade para fazer isso. E eu tenho esse tipo de educação. Quando eu chego numa igreja, né, eu tenho que seguir as regras que a igreja determina. Então, se a igreja Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, então eu tenho que pegar e estar ali. Outro dia chegou um irmão para mim com muita educação, falou assim, o irmão vai pregar hoje, mas o irmão não veio com gravata. Eu falei, não tem problema, me presta a sua gravata. E eu botei a gravata dele. Entendeu? Eu estava com uma blusa tal, estava até arregaçada as mangas assim, eu endireitei, coloquei, porque ali é o costume deles. Então aquela casa é regida dessa forma. Assim como há igrejas que o pastor, você pode ficar à vontade, a igreja é sua, você se sinta bem, e eu pego e fico à vontade com o Marcos Góes. Então eu respeito muito isso, então por isso eu não sou polêmico. Agora eu sou polêmico no seguinte sentido, eu tenho a minha opinião. Se você chega e fala para mim, olha, eu acho isso assim, assim, aí eu falo, eu não concordo com você. Se eu não concordar, eu digo, eu não concordo. Certo. Mas a sua opinião é a sua opinião e a minha é a minha. Então eu sou uma pessoa muito séria nesse sentido. Eu gosto das coisas assim. Se você tem a sua opinião e você age dessa maneira, então você age assim. Eu tenho a minha opinião, eu ajo assim. Não só nos termos espirituais, porque eu creio muito na Bíblia, naquilo que a Bíblia fala. E eu acho que isso também nos termos materiais. Tem gente que age de uma maneira, tem gente que age de outra. Então eu posso ser polêmico, assim que não é polêmico, né? Cada um tem a sua opinião, as opiniões divergem, isso é natural. Mas na igreja dificilmente o Marcos Góes é polêmico, dificilmente. Tá aí, tá certo.
Ô Marcos, fala pra gente sobre a sua agenda e o seu telefone de contato. Como é que está a agenda de Marcos Góes? Bom, o telefone para contato é o 390-9674. Repetindo. 390-9674. 021. 021, tá? O pessoal que quiser contactar. E a agenda normalmente fica muito cheia no final de semana. Tá? Normalmente fica muito cheia no final de semana. De vez em quando a gente está viajando para um lugar, principalmente para Curitiba, para poder fazer uma semana de programações lá, que a gente sempre está viajando para lá, para fazer programações nas igrejas lá, que eu tenho uma pessoa que marca minha agenda lá e eu marco aqui no Rio. Mas você pode ligar para esse telefone se você deseja uma programação com o Marcos Góes, e ali você vai saber maiores informações com a Cláudia ou com a Valéria, que é minha esposa. Por falar em telefone, o telefone da rádio também está à sua disposição, ouvintes da El Shaddai. 589-9310, você pode ligar e vai faturar logo depois do programa, um sorteio, né? Terá um sorteio dos lançamentos de Marcos Góes. Portanto, ligue para cá e corra um seríssimo risco de levar para casa um lançamento de Marcos Góes. É isso aí. Bom, para fechar esse bloco, ô Marco, qual música a gente vai ouvir agora? Vamos ouvir a segunda dose de Bem Querer, Bem Querer 2. O pessoal gosta muito e por que você fez a segunda versão? Explica isso daí. Tá aí uma coisa interessante. Eu não sei, eu tava em Minas Gerais. Minha terrinha. Então, eu estava lá no Minas Centro, numa programação que estava tendo lá com um novo som. Então a gente chegou lá cedo, então eu fiquei lá no camarim lá. Então me deu vontade de fazer uma música e comecei a fazer essa música. Como entrou o nome Bem Querer, então a gente determinou de Bem Querer 2. Mas é a mesma ideia, uma canção de amor a Jesus. Ela é uma declaração assim de muito sentimento de amor a Jesus. Então a gente colocou Bem Querer 2, o povo gostou e foi. E foi e ficou, né? Não foi não, ela tá aí até hoje. Vamos ouvir então Bem Querer 2 com Marcos Góes e a gente volta já já com Frequência 93. Isso aí. Você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo eu posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha luz. O sol que nasce aquece meu viver, consolo, abrigo, meu eterno amigo, meu bem querer. E mesmo que venha forte tempestade e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus, pois em minha vida tu serás pra sempre meu bem querer. Mesmo que venha forte tempestade e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus, pois em minha vida tu serás pra sempre meu bem querer. Meu bem querer.
Frequência 93. Marcos Góes. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Frequência 93. Marcos Góes. Estamos de volta com Frequência 93. Agora, infelizmente, é o último bloco, Marcos. E agora? Tá acabando. Tá acabando. Mas tudo que é bom acaba. É, fazer o quê, né? Por falar em o que é bom, falar em tudo que é bom acaba, a gente fica pensando, será que vai ter amanhã? Planos pro futuro. Quais são os seus planos pro futuro? Quer dizer, a Bíblia diz que basta cada dia seu próprio mal. Né? Mas são coisas boas que têm acontecido pro dia de amanhã. O lançamento do disco novo aí, 10 anos do Marcos Góes. Já estão nas lojas aí, o pessoal se batendo aí, graças a Deus, para poder comprar. O pessoal, pelo menos aqui na rádio, aqui na MCal, a turma tá procurando disco direto aqui, né? Acabou, o pessoal veio pegar mais, acabou, o pessoal veio pegar mais. E acabou outra vez. Acabou de novo. E o pessoal vem de novo. Vem de novo e assim vai. Então tá sendo bom, a gente está com o lançamento aí marcado em breve. O pessoal aguardar aí, ouvindo a rádio aí, já ligado aí pro lançamento do disco, que vai ser. Tem data prevista não, né? Tem data prevista, mas eu não mas posso surpresa, dizer. Surpresa. A gente sabe, os artistas sabem aqui. Eu não sei se já está mencionando em spot, mas vamos ver. Vamos aguardar aí a direção de produção aí da rádio, pegar e colocar aí a data. E a gente está aguardando aí. Sempre um disco novo é sempre uma novidade, né? Sempre tem músicas novas. O pessoal o pessoal que pensa que 10 anos significa música repetida, você está totalmente enganado. Nesse LP tem 8 músicas inéditas e 2 medleys, duas músicas que são sequências, né? Com as melhores músicas do Marcos Góes. Então, você vai pegar as melhores músicas e também músicas inéditas. Nós nos preocupamos com fazer um disco assim, nesse sentido, que você pudesse cantar as músicas antigas e também cantar as novas. E tá aí, cartaz, também tem um cartaz bonito aí pro pessoal da... aí, né, rapaz? Pois é, cartaz bonito, CD com não sei o que de cristal aí, que eu não sei o que é. Como é que é? CD com fundo de cristal. Ah, sim, claro. Tem uma foto no fundo, um negócio, o pessoal aqui investe pesado. Tá inovando mesmo. Então, a novidade, o pessoal vai gostar demais. Eu gostei bastante e você vai gostar. E vem cá, me diz uma coisa, as composições são todas tuas ou... Não, tem composição minha, tem composição do Cláudio Claro, lá do Tabernáculo de Davi. Tem a composição do Janires, tem uma música do Janires, tem uma música do Luiz Carlos Cardoso, que é do Vinho Novo lá, tal, de Juiz de Fora. Tem mais o que? Tem Marcos Góes, Domício Júnior, né? Pronto, não tem versão não, só tem Senhor Formoso És, que é uma versão, repetição. O resto é tudo música brasileira mesmo. O Marcos Góes, compositor, como é que ele utiliza? Qual o sistema que ele utiliza para compor? Rapaz, a gente compõe quando vem inspiração para compor. Né? Eu não tenho muita música, eu não componho direto não. Eu componho para mim mesmo. Às vezes as pessoas vêm pedir música minha, eu não posso dar porque as que eu tenho são tão pouquinhas que eu guardo para mim, não passo para os outros, entendeu? Agora tem gente que compõe, tem um montão de gente que compõe assim com uma facilidade muito grande. As minhas são bem mirradinha mesmo, só para mim mesmo e olhe lá. Então a gente compõe quando dá um tempo, quando a gente dá uma refrescada, a gente sente inspiração de Deus e compõe. Você sempre, os seus discos eram de um produtor diferente. De repente você está gravando pela MK. O que é que causou essa mudança? O que é que de repente aconteceu para essa mudança? De repente está gravando pela MK. Como é que funcionou isso? Rapaz, a gente sente a direção das coisas, entendeu? De Deus, né? Para as coisas. Então, eu outro dia vim aqui, estava batendo papo com a direção da rádio e tal, com a direção da gravadora. Então, começamos a vasculhar essa intenção de ser gravado um disco. Surgiu o papo, toparam, vamos fazer, fez. Quem participou? Mas participou os músicos que tocam comigo, né? O Sidney, Cláudio, o Márcio. Participou gente até que toca até no meio secular também, né? Porque às vezes o mercado evangélico fica um pouco restrito a nível de bons músicos. Então você tem que pegar e apelar, você ora e a turma vem e grava, né? Então
E o resultado final? Como é que o Marcos Góes analisa o resultado final de Marcos Góes 10 anos? Muito bom. Amadureceu Muito bom bastante mesmo. nesse tempo todo, nessa carreira toda. Amadureceu. É o que eu estava falando para você no outro bloco, né? A vida assim do artista é um constante mudança, né? Uhum. O LP de 10 anos não vai ser igual ao LP do ano que vem, do ano que vem, de 97, e vice-versa e tal, e assim acontece. A gente vai inovando, mas é claro que você predomina uma característica do cantor. A minha característica é mais trabalhar na área de louvor e adoração e tal. Então a gente predomina isso, mas vai inovando a nível de arranjos, a nível de concepção musical, então a gente vai inovando. Por falar em canções de adoração, vem mais vigílias por aí? Isso é uma surpresa. Esse ano, esse ano não gravamos a Vigília 2, porque a gente está acertando, inclusive, essa situação de direitos com a turma, tudo direitinho, devagarzinho, tá acertando. E quando a gente acertar essa situação, a gente grava a Vigília 3. Quem sabe se não é ano que vem. Quem sabe se não é ano que vem que vai surgir a Vigília 3. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos Deixa saber Deus, o que é que o futuro nos reserva. Deixa Deus ver aí, né? O futuro pertence a Deus, né? Então, certo. Ô Marcos, antes da gente encerrar esse bloco, antes da gente chamar a música que vem por aí, qual música a gente vai chamar agora? Vamos chamar então a música que está sendo vinculada aqui na rádio bastante. O pessoal está pedindo, que é Diante do Trono, que é uma música de adoração, bem parecida assim com a praia de Bem Querer 1, Bem Querer 2. Então essa música a gente deve chamar para poder pegar e terminar aí essa nossa história de hoje. Pois é, só que antes disso eu queria que você deixasse sua mensagem para os ouvintes do Frequência 93. Eu gostaria, uma das coisas que eu tenho vivido no momento, e o que eu tenho aprendido assim diante de Deus, é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a nossa situação da nossa própria boca, com aquilo que a gente fala, né? Eu acho que a gente cresce muito mais quando a gente pega e começa a usar a nossa boca para ser um instrumento de edificação das pessoas. Não só quando você canta na sua igreja, mas quando você está dentro da sua casa, quando você está na rua, quando você está no seu trabalho. Eu acho que a palavra que você diz, ela tem uma força muito grande, né? Há um livro que diz que há poder em suas palavras, e realmente há. Quando você começa a murmurar, a falar mal de uma pessoa, de outra, a falar mal de cantores, a falar mal de pastores, a querer denegrir a imagem de um e de outro, eu acho que isso é uma coisa muito séria, porque Deus mais cedo ou mais tarde pode pesar a mão sobre nós se fizermos isso. Eu acho que a minha mensagem que eu gostaria de deixar para você é uma mensagem de paz, de você usar os seus lábios para edificar alguém. Alguém que está sozinho, alguém que está triste, alguém que está abatido, alguém que precisa de uma palavra de ânimo, porque o mundo está cheio de pessoas que querem derrotar, que querem massacrar, que querem pisar. E nós, como servos de Deus, nós temos que levantar aquele que está caído e prostrado. A gente tem que pegar e apaziguar, aonde há revolta, onde há discussão, a gente tem que pegar e trazer uma palavra, porque a gente é servo de Deus e esse é o nosso fruto, é um fruto de paz, é um fruto de tranquilidade. E com essa minha palavra eu peço para você orar pelos cantores. Mesmo que você não goste de mim, você goste de outro, mesmo que você não goste de outro ou goste de mim, não importa. Todos nós temos um ministério. E eu não queria que você pegasse e falasse, porque eu soube que o cantor fez isso, o cantor fulano fez isso, ou que ciclano fez isso. Não importa, todos nós somos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador. Você jamais gostaria de ser julgado por alguma pessoa. Deixa Deus usar a sua boca para você poder falar bem das pessoas, para você pegar e falar bem do Marcos Góes, falar bem de outros cantores que você conhece. Use e fala assim, vamos orar por ele. Se alguém começar a discutir, alguém começar a debater, mas eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, porque Marcos Góes fez isso, fulano fez aquilo, comece a falar, eles são pecadores e nós temos que orar por eles, porque eles estão na frente. E eles estão colocados ali por Deus e precisam ser usados por Ele. Vamos orar para que esse erro passe e a vida deles seja uma bênção para sempre. Essa é a minha mensagem. Não só com a gente que é cantor, mas na sua casa, com seus pais, com os locutores das rádios, entre as rádios. Não existe rádio melhor ou pior. Todas estão nas mãos de Deus para abençoar o povo de Deus. Vamos orar por tudo, por todos, porque esse é o nosso ministério.
é a nossa meta, é o nosso objetivo. Amém? Eu conto com você com isso. Eu conto que você vai estar orando por mim, vai estar orando por todo mundo, em nome de Jesus. Deus abençoe você, você que está aí no seu lar, aí almoçando, preparando o almoço, que seja, que Deus toque na sua vida e você seja um instrumento nas mãos de Deus, de oração, um guerreiro de oração nas mãos dele. Bom, depois dessa palavra, só nos resta agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer imenso tê-lo conosco. Pois é, a gente quer agradecer a rádio aí, toda a diretoria, vocês locutores, Zé Roberto aqui, você que está nos ouvindo. Deus abençoe a todos e faça prosperar, né, a vida de vocês assim naquilo que vocês fazem e que vocês sejam sempre uma bênção, né, e nunca falte nada na vida de vocês. Obrigado, então, queridão. Obrigado. As portas aqui estão abertas. A sua presença é sempre muito gratificante. É bem certo que muitas perguntas que os ouvintes queriam fazer não foram feitas, mas isso quer dizer o quê? Que tem mais Marcos Góes por aí. Não depois acabou por aqui. Você pode até escrever aqui para a direção da rádio e na próxima a gente manda aí e responde todas as suas perguntas. Tá certo, então. Queridão, obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe. Tá bom. Deus abençoe você, Sidney. A paz do Senhor. Tchau. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Bom, amigos da El Shaddai, você ainda pode ligar pelo 589-9310 e logo ao finalzinho, logo daqui a pouquinho, estará sendo feito o sorteio dos lançamentos de Marcos Góes e você corre um sério risco de ganhar. O Frequência 93 volta no próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau. Diante do trono tem alegria, diante do trono paz, profecia. Diante do trono tem poderio, diante do trono sabedoria. É diante do trono que eu me quebranto, diante do trono que tu me restauras. Diante do trono que vejo minhas dores e logo tu vens me curar. Diante do trono eu me inclino, diante do trono que tu me levantas, diante do trono que entrego minha vida pra te adorar. Diante do trono tem alegria, diante do trono tem poesia, diante do trono tem majestade, diante do trono toda a verdade. É diante do trono que eu me quebranto, diante do trono que tu me restauras, diante do trono vejo minhas dores e logo tu vens me curar. É diante do trono que eu me inclino, diante do trono que tu me levantas, diante do trono que entrego minha vida pra te adorar. Diante do trono diante do trono tem poesia, diante do trono tem majestade, diante do trono toda a verdade. Quero te adorar, diante do trono. Frequência 93. Marcos Góes.